Nessa aula vamos falar sobre a preparação da mensagem, essa etapa importantíssima que nós temos que cumprir para produzir mensagens poderosas que sejam capazes de transformar a vida das pessoas e entrar como um tiro certo na mente, no coração de cada uma daquelas que estão nos ouvindo. É basicamente nós lermos o texto, compreendermos o texto, meditar no texto, orar sobre aquele texto e descobrir as riquezas que estão ali dentro para a mensagem que nós vamos pregar. Porém, existem 4 perguntas que nos ajudam muito nesse processo que eu falei, que parece bem simples, mas ele pode ser bastante complicado se nós não soubermos desenvolver esse roteiro. Então eu vou te dar 4 perguntas que você pode fazer que vão te ajudar no desenvolvimento dessa mensagem. A primeira pergunta que você deve fazer é: qual é o tema central dessa passagem bíblica que eu estou lendo? Lembre que na pregação expositiva, que é o que nós estamos incentivando você a fazer a partir de hoje, o texto nos dá a mensagem. Lá naquelas mensagens que a gente está acostumado a fazer, a gente escreve a mensagem toda, nós temos o tema, temos as ideias e nós vamos buscar os versículos que autentiquem a nossa mensagem. A mensagem expositiva é o contrário. Ela em si já carrega a mensagem que nós vamos pregar. Então, a primeira coisa que nós temos que perguntar é: qual é o tema central dessa passagem que eu estou lendo? Porque o autor, ele pode escrever e dentro tem vários assuntos que você vai abordar, mas existe um assunto que é central naquele capítulo, por exemplo. O autor pode até falar várias coisas, mas ele volta para aquele principal que ele quer. Ele volta para o principal. Ele vai aqui, vai ali, mas ele volta para o principal. Então você precisa descobrir qual é a mensagem principal dessa passagem que eu estou trabalhando. Porque entendendo essa mensagem central vai me ajudar a não fugir para outros temas ou outros assuntos e vai me ajudar até a não errar, porque quando nós escrevemos a nossa mensagem e pegamos textos para autenticar nossa mensagem, às vezes a gente erra, porque aquela passagem, no fundo, não está querendo dizer o que nós estamos falando na verdade, porque nós não estudamos criteriosamente aquela passagem. Então, essa primeira pergunta vai te ajudar a descobrir isso. Qual é o tema central dessa passagem? A segunda pergunta que vai ajudar muito você é: o que ela significa? Aí vai desmembrar em duas. O que ela significou lá naquela época, para aquela audiência, para aquele autor que escreveu essa mensagem, e o que ela significa hoje, no século XXI, para uma audiência pós-moderna que está diante de mim e de você. Você precisa fazer essa pesquisa. O que significou naquela época ele dizer isso, ele ensinar isso? Como aquelas pessoas entenderam aquela mensagem? Como elas receberam aquela mensagem? Às vezes é algo que choca para nós hoje, mas que era muito comum para eles naquela época, falar aquelas palavras, abordar aquele contexto, abordar aquele tema. Às vezes é uma coisa que é muito chocante naquela época, mas que hoje já não choca mais. Mas entender eh, o que significava e o que significa hoje é muito importante. Você precisa compreender isso. Uma terceira pergunta que você precisa fazer é: essa passagem realmente ela é verdadeira na minha vida? Eu acredito nisto aqui? Porque se você não acredita, como você vai pregar com autoridade e com convicção? Se nem você acredita nisso. Então você tem que olhar para essa passagem bíblica, para esse capítulo, para esse contexto todo em que você está inserido e dizer: isso aqui é verdade. Isso aqui faz sentido na minha vida. Isso aqui é real. Foi real lá, é real agora
e será em qualquer geração que tiver contato com essa palavra. Porque daí vem a convicção de nós pregarmos com autoridade, convictos de que aquilo ali é verdadeiro em nosso coração. Então nós precisamos perguntar, quando nós estamos estudando e preparando a mensagem: essa mensagem é verdadeira para mim realmente? Eu acredito e vivo essa mensagem na minha vida? A quarta pergunta que você tem que fazer, que vai te ajudar muito na preparação da mensagem, é: e agora? Como é que eu posso aplicar essa mensagem na minha vida? Como é que a audiência que está me ouvindo vai aplicar essa mensagem quando sair daqui? E daí? O que eu vou fazer com isso? Essa é uma pergunta super importante, porque eu costumo dizer que você pode fazer uma pregação maravilhosa sobre a vida de Moisés, e você pode saber conectar muito bem os textos. Naquela noite você foi excelente em palavras, em eloquência, você buscou o contexto histórico, abrilhantou com uma filosofia junto, foi perfeito naquela noite. Mas quando você termina, a sua audiência pode olhar e dizer: e aí, o que é que eu faço com essa mensagem? Como é que essa mensagem é aplicável na minha vida? Como é que eu vou aplicar essa mensagem amanhã lá na minha empresa? Como é que eu vou aplicar essa mensagem lá na minha gerência? Eu tenho lá 50 funcionários na minha gerência. Como é que eu vou aplicar essa mensagem na minha função como gerente? Como é que eu vou aplicar essa mensagem na minha casa, como um pai, como um filho, como um sacerdote do lar? Nós temos que fazer essa pergunta, porque é aí que a palavra vai fazer total sentido. Se nós não conseguirmos conectar a palavra de Deus, o assunto que nós estamos pregando, com algo cotidiano da vida das pessoas, que traga aplicação, que traga resposta, que traga solução aos dilemas da vida, aos desafios da vida, às lutas da vida, essa palavra perde sentido. Então, na preparação da tua mensagem, você não pode se preocupar apenas com a beleza do texto, com a riqueza do texto, mas você tem que se preocupar como as pessoas vão aplicar essa mensagem. Tem mensagens que elas são impossíveis de serem aplicadas, impossíveis de serem vividas. E isso não faz parte de uma mensagem relevante, de uma pregação relevante para hoje. Nós precisamos ter muito cuidado na preparação. Então, faça essas perguntas e responda. A primeira: qual é o tema central desse texto que eu estou lendo? Segunda: o que esse texto significou naquela época e o que significa hoje para essa audiência pós-moderna? Terceira pergunta: eu acredito nesse texto realmente? É uma verdade na minha vida? Eu posso pregar com convicção sobre esse tema? E a quarta pergunta: como eu vou aplicar essa mensagem? Como as pessoas que vão ouvir vão aplicar essa mensagem? O que elas vão fazer com essa mensagem? Aí sim, quando eu fecho esses 4 pontos, a tendência é que a minha mensagem tenha bem amarradas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A tendência é que eu encontre um eixo central, um tema central, e que eu não fuja daquele tema central proposto lá no início, mas que eu venha amarrando esse tema até a minha conclusão. E no final, oferecendo um caminho para que as pessoas vivam essa palavra na vida delas. Faça isso, vai te ajudar bastante na elaboração da pregação expositiva.